Olá, meus amores. Olha a titia aqui de volta. Agora nós iremos fazer a revisão da nossa provinha de geografia, tá bem? Da nossa terceira unidade, tá bem? Nós iremos começar com o nosso primeiro assunto, que é a cidade. Isso mesmo. A gente vai falar um pouco sobre o que é cidade e vamos falar também sobre a nossa cidade, tá bem? Olhem só. Todas as cidades, gente, têm a sua própria história, a sua data de fundação, que é o seu aniversário, e normalmente essas cidades elas começam através de um povoado, de uma vila, né? Onde ali vão se formando pequenos grupos de pessoas que vão morando ali, não é? E através desse pequeno grupo de pessoas vai se tornando uma vila, depois um povoado, e aí termina se transformando em um grande povoado e aí criando-se uma nova cidade, tá bem? E como é que se formam as cidades? Como a gente está falando que vem aí de uma pequena vila, de um pequeno povoado, não é mesmo? Pois então, as cidades são assim, gente, elas se compõem a partir de uma vila, de um povoado, que vai se juntando e aí vai se criando o quê? Bairros, não é isso? Porque se transforma em um povoado que mora em uma região mais próxima e mais um pouco distante vai se criando um outro povoado, não é mesmo? Vai se tornando outra vila onde elas vão se juntando, se unindo e se transformando em uma cidade. Isso mesmo. A cidade é um conjunto de bairros, tá certo? E isso acontece quando o quê? Quando o ser humano transforma a paisagem natural. Porque o que seria paisagem natural? É onde existem apenas campos, florestas, matas, não é? E ali não mora ninguém. E as pessoas, o ser humano, não é? Chega naquele local, tá certo? E começa a modificar aquela paisagem, fazendo o quê? Construindo casas, prédios, não é isso? Então, através dessas pequenas vilas e povoados que vão se transformando aí a paisagem natural e vão surgindo bairros naqueles lugares, tá certo? E aí, isso, a junção de tudo isso é que compõe uma cidade, tá bem? Olhem só, a tia colocou aqui a imagem de uma cidade que eu acho que vocês conhecem, a nossa linda cidade de Glória do Goitá. Olha só a Praça Central, a Praça Joaquim Nabuco, tá bem? Aí lá no fundo está a nossa igreja matriz, não é? E várias outras coisas aí ao seu redor. Essa foto não está tão atualizada assim, a gente já tem algumas mudanças que aconteceram aí na nossa cidade, tá bem? Mas é a foto mais recente agora, vista do alto, que a tia conseguiu para lembrar, porque através disso aí vocês vão conseguir ver a nossa cidade, tá bem? E a nossa cidade, como todas as outras, ela também tem o quê? A sua história, a sua data de fundação, o aniversário, como começou. Então, ela começou também como tantas outras cidades, através de quê? De uma vila que foi criada aqui. Essa vila foi criada ao entorno de uma pequena capela, tá certo? Que ficava no alto, onde hoje é a nossa igreja matriz, tá certo? Essa pequena capela foi criada ali era um morro, era um lugar mais alto do que hoje em dia, tá bem? E ela foi criada em 6 de maio de 1837, faz bastante tempo, não é, pessoal? Isso mesmo. E aí esse povoado, essa vila foi crescendo, crescendo, e ela que fazia parte de uma outra cidade, que se chama Paudalho, pois nós éramos distrito de Paudalho, tá certo? Fazíamos parte da terra, né, de Paudalho, que é um pouquinho distante daqui, tá bem? E então, como a nossa vila, né, foi criando mais formas, foram aparecendo mais pessoas, criando mais casas, mais comércio, tudo isso, então a gente se tornou um município,
ou seja, esta vila, este distrito de Paudalho, que era Glória do Goitá antigamente, se tornou um município, uma cidade emancipada, ou seja, ela ganhou o título de cidade, tá certo? E isso aconteceu em 9 de julho de 1877. Também faz bastante tempo, não é? Esse ano de 2020, a nossa cidade completou 143 anos. Isso mesmo, gente. Pois é, a gente vai falar um pouco mais, tá bem, sobre cidades, tá bom? Vamos lá? Então, meus amores, falamos um pouco sobre a nossa cidade, não é mesmo? E como as cidades têm origens, né? Isso, como são formadas as cidades. Agora vamos perceber aqui uma cidade bastante, o quê? Desenvolvida, não é mesmo? Olha que cidade mais linda, não é? Aqui em cima desses 3 prédios foi construído o quê? Parece um transatlântico, não é mesmo? Pois é, são prédios bem modernos. Essa cidade, ela fica no Ocidente, tá certo? Mais ou menos na região do Japão, da China, por ali, tá bom? Então, são cidades bastante tecnológicas e desenvolvidas, tá bem? Então, vamos falar um pouquinho, além das cidades, a gente vai falar um pouquinho, quem já ouviu falar em capital? A capital, gente, é a cidade mais importante do nosso estado. Cada estado tem a sua capital, onde existe mais desenvolvimento econômico, social e urbano. Isso mesmo, desenvolvimento é onde tem o que? Mais dinheiro circulando, porque existem mais comércios, não é? Shoppings, lojas, hospitais. Então, tudo isso faz com que movimente, não é? Mais veículos trafegando, mais ruas, tudo isso faz com que movimente e desenvolva a parte econômica dali daquela cidade, não é? A parte social também, tá certo? Que são as pessoas que se movimentam e que trabalham, a quantidade de pessoas que trabalham naquela cidade, tá certo? E a parte urbana, que é o desenvolvimento das casas, dos prédios, das ruas, tudo isso, certo? Então, esta cidade, normalmente, se transforma na capital de um estado, tá bom? Então, a capital é a cidade mais desenvolvida, tá certo? Economicamente, socialmente e também na questão urbana de um estado, tá bom? Capital é a cidade mais importante do estado, tá bem, gente? A gente também vai falar também que dentro de uma cidade, de uma mesma cidade, também podem acontecer várias diferenças, não é? Não só existe dentro da cidade coisas que são assim bem modernas, equipadas, mas existem também várias formas diferentes de a gente enxergar aquela cidade. Vamos pensar um pouquinho aqui na nossa cidade de Glória do Goitá. Aqui na nossa cidade, por exemplo, existe o centro comercial. Tia, o que é o centro comercial? Gente, é onde a gente consegue ter mais lojas, supermercados, bancos, tá certo? É a casa lotérica, não é? E todas essas coisas que a gente precisa e que são necessárias ao nosso desenvolvimento e à nossa vida mesmo, não é? Então, esse local onde está mais concentrado esse tipo de comércio, né? Esse tipo de estabelecimentos é o centro comercial, tá bom? Mas também existem os centros urbanos ou residenciais da nossa cidade de todas as outras cidades, que é o quê? A parte onde tem mais o quê? Residências, moradias, casas ou apartamentos, mas que estão destinadas apenas mais para moradias, tá certo? Dos cidadãos que moram ali naquela cidade, tá bom? Assim como tem a parte o que? A área rural. A área rural, como todos vocês já sabem,
é a parte onde tem o quê? Os sítios, não é tão importantes aqui na nossa região. Porque o quê? Nos fornecem alimentos, frutas, verduras e também faz a parte animal, né? Porque tem muita criação de animal também e nos ajuda a desenvolver a nossa cidade, gente. Isso mesmo, assim como todas as outras, tá bom? E o que seriam os distritos? Olha só, como a tia falou anteriormente, Glória do Goitá já pertenceu, não é? Já foi o distrito, ou seja, é um pequeno povoado, não é? Quando ela foi fundada, ela era um pequeno povoado, uma pequena vila, não é? E que fazia parte de uma outra cidade, não é? Então, distritos são pequenos povoados que ficam mais afastados do centro da cidade. Aqui na nossa cidade, nós temos o distrito de Apoti, não é mesmo? Então, o distrito de Apoti é um pequeno povoado que fica mais afastado do nosso centro da cidade, não é mesmo? Fica um pouco distante. Pois é, mas faz parte de Glória do Goitá. Então, isso é um distrito. Distrito é um pequeno povoado que fica mais afastado da cidade, dos grandes centros, tá bom? E aí, dentro das nossas cidades, existem as pessoas, não é mesmo? E como são chamadas essas pessoas? Como nós somos chamados? Nós que vivemos nas cidades, tanto na área comercial, na residencial ou como na região urbana, como essas pessoas, como os moradores dessas cidades são chamados? Apenas de moradores? Não. Nós temos um nome, gente. Isso mesmo. Nós somos chamados de cidadão. Isso mesmo, cidadão são todos os indivíduos moradores de uma cidade. Olha só que legal! Gente, então vocês são cidadãos de Glória do Goitá. Olha que bom! Então, meus amores, espero que vocês tenham entendido a parte relacionada a cidades, tá bom? E a gente vai passar agora para um outro tema. Vamos lá? Olha só, agora nós vamos falar sobre os meios de transporte. Nós já falamos sobre os meios de transporte essa semana, quando nós estudamos um pouco na parte de história, não foi mesmo? Então, sobre os meios de transporte, vocês já estão assim bem familiarizados. Vamos falar só um pouquinho mais sobre os meios de transporte, tá bom? Os meios de transporte são muito importantes, como vocês sabem, na nossa vida, né? Isso na vida de todas as pessoas. Direto ou indiretamente, porque dependemos dele para, na maioria das vezes, nossas atividades diárias, não é mesmo? Quando nós precisamos ir à escola, para o trabalho, para o médico, para sair para fazer um passeio. Então, para tudo isso, muitas vezes nós precisamos de o quê? De um meio de transporte. Até mesmo para realizar alguns exercícios, porque nós poderemos utilizar a bicicleta, que também é um meio de transporte, não é mesmo? Então, meus amores, como vocês viram, os meios de transporte são fundamentais hoje em dia, muito importantes, para o nosso dia a dia, não é mesmo? E existem vários meios de transporte. Existem os meios de transportes terrestres, aéreos e o quê? Aquáticos, não é mesmo? Sem os meios de transporte, como chegaríamos em alguns lugares, como na escola ou no trabalho? Como nos deslocaríamos de uma cidade para outra, não é? Porque até conseguiríamos ir para a escola, muitas vezes, não é? Ou até mesmo para o trabalho, se nós trabalhássemos perto, mais próximo do trabalho. Mas como nós faríamos para nos deslocarmos de uma cidade para outra, se não fossem os meios de transporte, hein? Como seria a gente sair daqui até Vitória, por exemplo? Andando, gente. Ai, Jesus, meu Deus, como seria isso, hein? Porque se a gente for a cavalo, a gente vai estar usando o meio de transporte o quê? Através do animal, não é isso? Tração animal. Ou até de uma carroça seria tração animal. Então, estaríamos utilizando um meio de transporte mais rústico, não é isso? Mas que a gente não usa no nosso dia a dia, né? Nesse nosso dia a dia, mas também seria um meio de transporte, tá bom?
E também como seria feito aí o transporte das nossas frutas, verduras, como chegariam ao campo ou até a cidade. Quem produz todas essas frutas, verduras, legumes, todas essas gostosuras que a gente precisa e é fundamental na hora da nossa alimentação para a nossa saúde, como é que sairia lá do campo, dos sítios, para chegar aqui até o nosso centro comercial, para a gente poder comer, se alimentar e ficar saudável? Então, a gente precisa dos meios de transporte para tudo que a gente faz hoje em dia, não é mesmo? Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre uma coisa muito importante relacionada aos meios de transporte. Vamos lá? Agora vamos ver, como a tia falou, algo muito importante que foi criado para que possamos ter regras na hora de a gente fazer o quê? Utilizarmos os nossos meios de transporte, isso mesmo. Isso se chama trânsito, gente. E o que seria trânsito, tia? É o movimento de pessoas e veículos em uma área, em uma rua, em uma avenida, quando a gente não está dentro da nossa residência, que a gente sai da nossa casa, seja estarmos andando a pé, não é? Seja ele com qualquer que seja o veículo, que seja uma bicicleta, que seja um cavalo, que seja uma moto, um carro. Então, nós estaremos no trânsito, tá certo? E isso é o movimento de pessoas e veículos que estão trafegando aí pelas áreas comuns, não é? Que são as ruas, as avenidas, ou até mesmo quando a gente vai para o sítio, para algum lugar, porque a gente vai ter que transitar e dividir o nosso espaço com os outros também motoristas ou com as outras pessoas, os pedestres que vão estar passando pelo mesmo local que nós, não é mesmo? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o trânsito e entender quais são as pessoas que estão no trânsito. Por exemplo, os condutores. Quem são esses condutores, gente? São aqueles que conduzem os veículos, que são aqueles que estão dirigindo o veículo, tá certo? Dentro do trânsito, tá bom? E os passageiros, gente? Quem sabe aí o que é passageiro, gente? Passageiros são aqueles que estão sendo conduzidos, que estão sendo transportados dentro deste veículo, mas que não estão dirigindo, tá bem? Que não estão conduzindo o veículo, tá bom? E pedestres são as pessoas que estão se locomovendo andando a pé, sem nenhum tipo de transporte, tá bom? E dentro de tudo isso, gente, existem regras. Existe o Conselho Nacional de Trânsito, tá bom? Para seguirmos regras, para que tenhamos uma boa convivência no trânsito. Então, a tia colocou aí algumas coisas que vocês sabem que acontecem no nosso trânsito. Por exemplo, aqui em cima tem os nossos semáforos, não é isso? Com todas as suas funções aqui, ó, de siga, atenção, pare. E também o nosso guarda de trânsito, tão importante aí, tá certo? No controle do tráfego, não é isso? Porque o trânsito, quando é em algumas cidades maiores, é muito movimentado, não é? E é necessário não só os sinais de trânsito, mas também um funcionário que chama o guarda de trânsito para orientar os motoristas e até mesmo porque esses aparelhinhos aqui, ó, podem se quebrar, não é? Podem quebrar, parar de funcionar. E aí, como é que vai ficar? Um caos. Então, precisam dos guardas de trânsito para estarem ali observando também se os condutores estão agindo de acordo com a lei, não é? Com as leis de trânsito, tá bom? E também os pedestres, não é mesmo? Porque existem também para a gente os sinais de pedestre, não é? Quando diz quando a gente não pode atravessar e quando a gente pode atravessar, não é mesmo? Pois então, vamos ver aqui que existem também placas de trânsito, não é isso? Essas placas funcionam não só para os veículos, mas para as pessoas também que têm que seguir normas de trânsito, não é? Sobre as leis de trânsito. E essas placas vão indicar ali, tanto para as pessoas que estão conduzindo seus veículos, se pode parar, se ali é uma parada obrigatória,
se naquela rua pode virar à esquerda ou à direita, se aquela via é de mão dupla. O que seria isso? Via de mão dupla, tia. É quando aquela rua pode passar carro para os dois lados, tanto entrando naquela rua quanto saindo daquela rua. Então, para os dois lados, tá certo? Via de mão dupla. Pode seguir carros, tá certo? Existem várias plaquinhas aí que vocês podem observar. Proíbe de estacionar, área de deficientes físicos. Então, existem as plaquinhas onde pessoas que têm portadores de deficiências físicas, que são condutores também de veículos, têm ali aquele local adequado para que eles possam estacionar os seus veículos. Assim como tem placas indicando a sinalização, falando ali sobre velocidade máxima permitida, que está próximo de aeroportos, trânsito de bicicleta, para que os carros fiquem ali alertas na hora de estar transitando por ali, para não acontecer nenhum acidente. E também uma plaquinha muito importante que fica próxima às escolas, gente, para que os condutores possam prestar bastante atenção, porque normalmente, além dessa plaquinha, não é? Existe o quê? Uma faixa de pedestre para que as crianças, não é, possam atravessar ali naquela rua, tá bom? E algumas regras, gente, não só para as pessoas que estão dirigindo, mas para também os passageiros, como usar o cinto de segurança, os pedestres atravessarem na faixa, para olharem de um lado para o outro na hora que vão atravessar as ruas, e onde é que é possível, por exemplo, os locais adequados para o ciclismo. Aqui na nossa cidade nós não temos, tá certo? Um local adequado apenas para ciclistas, mas seria uma coisa bastante interessante para a gente. Gente, então todas essas são regras, sinais e leis de trânsito que vocês precisam observar na hora que forem condutores, passageiros ou pedestres, tá bem, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido. Boa prova, meus amores. Fiquem com Deus. Tchauzinho!